amigos, aqui é o deputado federal Felipe Barros. Estamos hoje em Brasília, dia 18 de fevereiro de 2022, na Praça dos Três Poderes. Atrás de mim, o Palácio do Planalto. Na minha frente, o Congresso Nacional. E agora, atrás de mim, o Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, fez justiça, restabeleceu a verdade. Disse aquilo que nós estávamos dizendo nos últimos meses. Que o inquérito que eu e o presidente Bolsonaro divulgamos na live o ano passado, quando eu era relator da Comissão Especial do Voto Impresso, ele não estava sob sigilo. Ele estava livre e acessível para qualquer pessoa que simplesmente ingressasse e pedisse cópia daquele inquérito. Portanto, não havia qualquer crime, não houve qualquer crime, nem eu, nem o presidente Bolsonaro, nem o Coronel Cid, ajudante de ordens do presidente, enfim, ninguém cometeu qualquer tipo de crime, como argumentava a delegada Denise, aquela delegada que foi selecionada a dedo pelo ministro Alexandre de Moraes e tem atuado dentro de outros inquéritos aqui do Supremo Tribunal Federal. Esperamos agora que o ministro Alexandre de Moraes acate o pedido de arquivamento do inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que é também o Procurador-Geral Eleitoral. Hoje, então, é um dia para nós comemorarmos a verdade, porque a verdade prevalecerá. Perfeito. O comentário agora é de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel. Bem-vinda, Cristina Grêmio. Boa noite a todos. Vitor, as instituições, elas não têm dono, né? Alguns ocupantes de instituições com autoridade elevada podem se confundir com isso, podem achar que dispõem daquela instituição para agir conforme a sua vontade, mas isso não é real, pelo menos dentro da democracia e do marco civilizatório. Então, nós temos aí a decisão do Procurador-Geral dizendo basicamente o seguinte: uma premissa usada tanto por uma delegada da Polícia Federal. Então, o delegado da Polícia Federal é a Polícia Federal neste inquérito. Ela não é uma existência autônoma dentro de uma instituição, ela não é dona de uma sala, ela não é uma ONG dentro do Estado brasileiro. Ela é uma servidora, funcionária da Polícia Federal, e nesse momento ela é a Polícia Federal. E o Procurador-Geral está dizendo que ela se valeu de uma premissa equivocada, que seria a ideia de uma infração importante cometida pelo presidente da República, para abrir aí um caminho de investigação contra o presidente da República no cargo. O Procurador-Geral da República está dizendo que essa premissa não é válida. E o Supremo Tribunal Federal se baseou nesta mesma premissa, através também de um ministro dessa corte, Alexandre de Moraes, que também não tem e não pode ter uma existência autônoma, um poder autônomo dentro da instituição. Ele é um servidor dessa instituição. E, no entanto, segundo o Procurador-Geral, também se baseou numa premissa inválida. E, olha, eu estou sendo aqui econômico, porque uma premissa grosseiramente inválida, no sentido de você afirmar que houve um vazamento de algo sigiloso que não era sigiloso. Então, eu quero só dizer o seguinte: nós preocupados com o bom funcionamento das instituições, que é tudo numa democracia. Sem a instituição oxigenada, translúcida, não existe democracia, existem poderes particulares. Então, o meu chamado é o seguinte: trazida esta realidade sobre este inquérito, eu gostaria de saber se a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, que não são um somatório de pessoas, são instituições às quais todas as pessoas que servem, né, devem estar sujeitas às suas regras.
Então, como melhorar essas instituições? Eis aí uma oportunidade. Restando demonstrado que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, uma delegada da Polícia Federal, ou seja, a Polícia Federal, se basearam numa premissa grosseira para tentar implicar o presidente da República, é o momento dos demais integrantes do comando dessas instituições, do presidente do STF e demais ministros, da Direção-Geral da Polícia Federal, examinarem se houve boa-fé. Porque sem boa-fé não existe instituição e não existe democracia. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel, que achou, Ana, desse parecer enviado pelo Procurador-Geral Augusto Aras ao Supremo. Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Boa noite, Vitor, Fiuza, Zé, querida Cris. Um abraço e um beijo ao nosso mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eles são chatos, né? Eles insistem em inquéritos e ações inconstitucionais. Então, eu também vou ser chata. Eu também vou seguir essa linha de repetir o que nós precisamos repetir. O deputado Felipe Barros disse aí nesse vídeo que nós vimos, em relação à ação tomada pelo procurador, pelo PGR Aras, né, sobre o inquérito sobre o ataque ao TSE, que não estava sob sigilo, e ele disse que Aras hoje restabeleceu a verdade. Pois bem, seguindo esse caminho do restabelecimento da verdade, eu vou continuar sendo repetitiva. O que aconteceu com a delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, para mudar tanto assim de comportamento? Uma delegada que investigou, estava envolvida na Operação Acrônimo, uma delegada que estava investigando até pouco tempo possíveis repasses ilegais ao ministro Alexandre de Moraes e a escritórios de advocacia que são administrados por pessoas não apenas conhecidas, mas também da família dele. Uma delegada que investigava os esquemas de corrupção da era petista e agora ela absolutamente não toca mais nessas investigações em relação ao Alexandre de Moraes, muito pelo contrário. Hoje ela se ajoelha perante as inconstitucionalidades desse ministro, que nós sabemos que é aí o campeão das canetadas inconstitucionais no STF, e olha que a briga ali é boa em relação a isso, ao desrespeito à nossa Constituição. Então, aqui, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. O que aconteceu com essa delegada? Por que a mudança de comportamento tão repentina? Por que hoje ela ignora exatamente todas essas investigações em relação ao ministro Alexandre de Moraes, investigações que corriam quando ele ainda era ministro da Justiça do governo Temer, e agora ela simplesmente coloca a sua digital ali, aprovando todas as inconstitucionalidades do ministro Alexandre de Moraes. Fica aí a pergunta que continua no ar. O que aconteceu? Por que a mudança tão drástica de comportamento da delegada Denise Ribeiro? E quem também está com a gente hoje, mais uma vez, é a Cristina Grêmio. Bom tê-la aqui, Cris. Boa noite. Boa noite, Vitor. O prazer é meu. Boa noite, Zé, Ana, Fiuza. Um beijo para Augusto e para nossa audiência fiel. Olha, eu vou continuar as perguntas da Ana. Além dessa, que é importantíssima, né, Ana? Como que uma delegada é pinçada a dedo para dentro de um inquérito específico e depois assume outros inquéritos ali, todos de interesse do ministro Alexandre de Moraes. Justamente a delegada que anos atrás investigava o então ministro Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, né? Eu acho que foi na época que ele era secretário em São Paulo até, foi anterior a ele assumir o Ministério da Justiça no governo Temer. Outras perguntas: se está provado, e está provado, que o inquérito não era sigiloso, quem espalhou essa fake news? Foram os senadores, os partidos que pediram para que se abrisse uma investigação sobre possível vazamento de inquérito sigiloso? Foi o ministro que aceitou abrir esse inquérito? Foi a delegada escolhida a dedo e que decidiu tocar esse inquérito?
Se essas pessoas espalharam fake news e espalharam, elas vão ser investigadas pela CPMI das fake news, vão ser investigadas como uma milícia digital que espalhou, inclusive, uma onda de ódio contra o deputado Felipe Barros e o presidente Bolsonaro por serem vazadores de inquérito sigiloso. E mais, a delegada, depois de investigar todo mundo, depois de ouvir o delegado, o então delegado responsável por aquele inquérito do ataque hacker ao TSE, depois de ouvi-lo e de saber e investigar, ouvir de outras fontes também, que não era sigiloso, ela insistiu, ela carimbou de novo que sim, houve vazamento e o presidente Bolsonaro e o deputado Felipe Barros vazaram inquérito sigiloso. Ela também vai ser investigada por fake news, mais do que isso, vai ser punida de alguma forma. Há algum artigo da nossa Constituição, do nosso Código Penal, relativos a servidor público que faz esse tipo que toma esse tipo de atitude de mentir, e mentir em relação a um presidente da República, a um deputado federal, ambos eleitos pelo povo? Então, tem muitas perguntas aqui. Agora, a principal de todas, que eu acho que os 210 milhões de brasileiros querem saber, se não querem, deveriam querer. O que aconteceu com o inquérito que agora é sigiloso, mas não era? O que se descobriu, afinal de contas, sobre a invasão hacker ao TSE? As urnas são seguras? O sistema de apuração de votos é seguro? Haverá contagem pública de votos agora em 2022 para que essas nossas dúvidas sejam esclarecidas aqui diante dos olhos de todo mundo? Eu acho que tem muita coisa para ser respondida e ouso dizer que as respostas precisam vir do TSE e do STF, além do Senado, né, que é a casa que fiscaliza esses ministros.